Então, pessoal, agora um vídeo sobre instruções de como inserir certos elementos, tá bom? Então, veja aqui que eu coloquei uma animação, vou aqui diminuir, para parecer melhor para vocês. Coloquei aqui número 1 referente à primeira página, que é referente lá ao encontro, né, do monstro com Conan, né? Então vamos lá, percebam esses detalhes aqui nas bordas, tá? Esses detalhes nas bordas é uma imagem comum que eu tirei da internet, tá? E coloquei aqui inserir em imagem, vim aqui upload, né? Aqui nessa parte, aqui nessa parte aqui da direita, essa coluna aqui à direita eu vou ter essas opções, ou melhor, na esquerda, né? Não na direita. E aqui eu coloquei uma imagem, tá? Coloquei uma imagem, que foi no caso essa daqui, ó, né? E simplesmente aumentei e coloquei ela como uma borda, tá? Então vocês podem fazer isso com qualquer imagem, fica um efeito aí bem legal, tá bom? Então é uma alternativa, sugestão para que vocês coloquem uma margem aí na sua apresentação, tá bom? Outra coisa que eu coloquei foi essa faixa aqui. Essa faixa eu tirei aqui elementos, tá bom? E elementos aqui nessa parte de pesquisa, você pode colocar a palavra faixa, você pode colocar qualquer palavra, teste para ver o que vocês podem utilizar, tá bom? Então aqui essa faixa eu utilizei ela aqui, ó. Peguei nesse exemplo e dentro dele eu inseri um texto. E como é que foi que eu inseri esse texto? Novamente, na coluna esquerda tem o elemento texto, né? Escolhi aqui o adicionar um subtítulo, né? E para colocar o texto, eu fui lá no livro, abra um livro, né, que está lá em PDF, selecione alguma fala ou algum texto, no caso selecione aqui uma fala do garoto e uma fala do monstro e inserir, tá? Inserir aqui junto à imagem. Agora percebo, essa imagem aqui você tem que colocar ela para trás, tá bom? Para que você coloque o texto na frente. Lembre-se de fazer o contraste entre fundo escuro, fonte clara, vice-versa, tá bom? Da mesma maneira eu fiz aqui, ó, coloquei essa animação aqui, ou melhor, essa imagem de uma nuvenzinha de fala, eu também utilizei lá a guia elementos, né? Coloquei para pesquisar fala, dei enter e fica aparecendo as nuvenzinhas de fala. É só você escolher e novamente colocar ele para trás, mover para trás, para que o texto fique na frente, tá bom? Aqui, esse garoto e esse monstro também eu pesquisei aqui nos elementos, né? Se você colocar, por exemplo, monstro, aparecerá as opções, tá bom? É claro, gente, se vocês quiserem pegar da internet, no Google também pode. Nesse caso, quando vocês baixarem a imagem, e lembrando para vocês, baixem imagem de tamanho médio, tá? Para que seja mais adequado ao fazer download e aplicar aqui na sua apresentação, você pode fazer uma lista de imagens, né, de pesquisa de imagens voltadas lá para o livro ou voltado para o filme, né, que deve estar disponível lá no Google. Fez essa lista de imagens, você vai vir aqui à esquerda e upload, tá? Dentro do upload, ó, tá aqui, ó, fazer upload, e lá você vai buscar o seu arquivo, que pode ser imagem, vídeo ou áudio. No caso eu quero imagens, tá bom? Então, tanto você pode utilizar aqui fotos do próprio Canva, ou você pode utilizar imagens que você baixou na internet, tá bom? Fez download da internet. Então, que mais aqui? Utilize essas duas imagens lá nos próprios elementos, né? Vejam bem aqui, ó. E esses detalhes, esse fundo aqui, eu utilizei
no próprio fundo, no elemento fundo. E aqui do fundo você pode escolher a cor, né? Ou então você escolha qualquer imagem que ache adequada lá que você queira chamar atenção. Incluir esse reloginho aqui simbólico, né? Já que o relógio é muito simbólico na história. E aí fica a critério de vocês de inserir elementos, tá? Esses elementos também podem ser animados, tá bom? Se você vir aqui em localização, você escolhe aqui, ó, a opção, marca a opção animado e clica em aplicar filtros. E aí a sua imagem que você queira inserir estará aí lá em movimento, tá bom? Então é outra opção aí para que vocês possam usar. Então, vamos ao outro exemplo, né? Então, a primeira parte aqui é para retratar o encontro do monstro com o garoto. Perceba que são coisas simples, tá? Eu coloco o número do primeiro quadrinho, né? E aqui você vai retratar o encontro por meio de frases ou falas do livro, né? E representação de imagens, tá bom? E símbolos, que é algo que simbolize o livro em si, tá bom? Ou a história, aquela parte específica do encontro do monstro com um Conor. Vamos a outro exemplo? Temos aqui outro exemplo, ó. Também coloquei 2, aqui eu coloquei animado, lembrando que para colocar essa animação você vai em elementos, né? Dentro do elementos você busca, por exemplo, número ou números. E aqui você também pode pedir para que seja um número animado. E foi assim que eu coloquei esse 2 em movimento, tá bom? Bem simples. Aqui, ó, tá vendo que tem um marcado, significa que você marcou uma opção de filtro. Mas se você quiser retirá-lo, você aciona aqui em limpar tudo. E aí resolve e você continua a sua busca, até você conseguir aquilo que você quer. Tá bom? Aproveitei aquela faixa do slide da página anterior, coloquei um trecho do texto, né? Ficou aqui meio pequeno, eu posso vir aqui e aumentar esse texto, né? Eu posso fazer um contraste melhor, colocando ele aqui, ó, nessa partezinha bem aqui, colocando a fonte dela em branco, né? Eu posso colocar em negrito, né? Para que seja mais visível a quem for ver, tá bom? Então, essas opções estão disponíveis tudo aqui no próprio Canva, mas claro, se você quiser utilizar imagens do próprio Google, né, pode ser feito. Por exemplo, olha o gigante que eu coloquei aqui. Esse gigante é a representação do filme. Está lá no Google, tá? As várias imagens de cenas do filme eu tirei de lá, tá bom? Lembrando que o texto, que pode ser a fala ou uma parte narrada do livro, você vai tirar do próprio livro que está disponível lá na plataforma do Classroom. Aqui essas imagens eu retirei daqui, ó, de fotos, né? Se você acionar fotos, eu coloquei a palavra bullying, garoto bullying, e aqui vai aparecer várias imagens retratando um garoto que sofre bullying. Eu utilizei 2 imagens, né? Esse fundo aqui eu fui ter fundo, no próprio fundo, né? Escolhi aí dentro de várias imagens uma que fosse uma cor chamativa, o fundo laranja, né? E por último coloquei aqui, ó, um ônibus escolar em forma de animação, tá bom? Então quero que vocês façam um quadrinho aí animado e produzindo e utilizando ferramentas do Canva, tá bom? Quando chegar lá vocês vão fazer 5 quadrinhos, sendo que o último, né? Voltamos lá às instruções, ó, sendo que a primeira parte vai ser o encontro de Conor e o monstro, a segunda parte, bullying sofrido pelo garoto, terceira página, que eu não coloquei lá, mas vocês vão começar a fazer sozinhos, né, que é a representação de uma das 3 histórias criadas pelo monstro. Você vai escolher somente uma história dessa para representar na terceira página. Quarta página, eu quero que vocês coloquem algo representando
o Kono aceitando a partida da mãe, lembrando que a primeira, segunda, terceira e quartas páginas todas deverão ter parte de texto do livro, seja uma parte da narração, seja uma fala de algum personagem para ilustração, tá bom? E por último, na última página, eu quero que vocês coloquem uma resenha. Lembra lá da carta de apresentação? Eu quero que vocês façam do mesmo modelo, tá? Ou vocês digitam lá, ou vocês digitam em outro mecanismo de plataforma de texto. Pode utilizar até o próprio as ferramentas lá do Google, documentos Google. Lá vocês escrevem a resenha baseada naquela atividade do formulário que eu passei para vocês. Produza o pequeno texto, tem que ser pequeno, tá? Para não ocupar muito espaço aí da sua página, e é recomendável que só use uma página somente, tá? Sejam criteriosos a obedecer somente 5 páginas para a apresentação, e que esse texto seja no máximo 3 parágrafos, né? E que você faça uma análise crítica da obra que você leu, tá bom? Seguindo os critérios de máximo de 3 parágrafos, escrever em terceira pessoa, tá? Não coloque no texto, por exemplo, eu acho, eu gostei. Não, tá? Coloque tudo em terceira pessoa, né? Por exemplo, é interessante, né? Foi interessante observar, ok? Sempre em terceira pessoa. E por último, né, fazer a formatação do texto utilizando alinhamento e espaçamento. Vamos ver como é que faz isso, né? Esse alinhamento e espaçamento. Vamos aqui no texto de orientação. Tem aqui o texto, né? Selecionei o texto e vocês vão ver esses elementos, essas guias aqui em cima. Tá vendo? Na parte superior nós temos o tipo de fonte, temos o tamanho da fonte. Ok, eu estou aumentando e diminuindo. Temos a cor da fonte. Posso mudar a cor da fonte, né? Caso você faça algo que não fica legal, você vem aqui, ó, e pede para desfazer, como eu fiz agora. Aqui são os elementos textuais que você pode colocar em negrito e em itálico. E aqui, gente, é o que a gente chama de alinhamento, tá bom? Você selecionou o texto, aí você vai alinhando para deixar ele mais adequado. Perceba que aqui o texto fica no centro. Fiquem de olho nas mudanças, ó, como as mudanças ocorrem. Olha como as mudanças ocorrem quando eu vou clicando nesse botãozinho aqui do alinhamento, ó. À direita, né, à esquerda, no centro, e esse é o justificado, tá? É esse que eu quero que vocês utilizem, que é que deixa o texto bem retinho em relação às palavras, tá bom? Então é esse aqui que fica retinho dos dois lados, tá bom? É esse alinhamento que eu quero que vocês utilizem ao formatar a resenha crítica. Outro elemento que eu quero que vocês utilizem logo depois aqui dos marcadores vem o espaçamento. Novamente o texto aqui, ó, sendo selecionado, né? Novamente o texto sendo selecionado, e você vai aqui em espaçamento. Na segunda parte aqui, ó, na segunda linha, espaçamento entre linhas, você vai aumentando e tendo cuidado de não ultrapassar, não sair da página, tá? Isso melhora a leitura, fica mais agradável, ok? Então, são esses dois elementos aí de formatação que eu quero que vocês utilizem na resenha crítica. Lembrando, mais uma vez, que essa resenha tem que ser um texto pequeno, tá? Então, coloca alguma observação. Você pode finalizar o texto indicando a leitura do livro, tá bom? Você pode indicar a leitura do livro, você pode falar sobre o que chamou mais atenção, né? Não precisa fazer um resumo muito grande, mesmo porque são 3 parágrafos, então você pode fazer, por exemplo, um resumo no primeiro parágrafo, bem curto, suas impressões, no segundo parágrafo, e no terceiro você recomenda a leitura do livro, né, e o porquê vale a pena ler esse livro, tá bom? Então faça isso na produção de resenha. Se você tiver dúvidas sobre como produz uma resenha, né, volte ao formulário
e nós vamos corrigir esse formulário, inclusive vou deixar um vídeo lá para vocês de análise daquele formulário de resenha crítica. Tá? Então esse é o trabalho que vocês vão produzir utilizando o Canva, tá bom? Eu creio que eu passei as instruções já para vocês, mas qualquer dúvida, claro, estarei disponível nos comentários particulares lá da plataforma, beleza? Então, vamos lá, vamos trabalhar, tá bom? Estou confiando na criatividade de vocês, mesmo porque vocês já demonstraram muita criatividade, não só nas produções das capas dos contos, mas também nas produções textuais que estão ficando muito boas, tá bom? Então, bom trabalho a vocês. Qualquer dúvida, me procure pelos comentários particulares ou nas aulas do Meet. Um abraço.